Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Lucas 8, no versículo 26 e o 27, que vai dizer assim: navegaram na região dos Gadarenos, que está de frente à fronteira oposta da Galileia. Ao sair ele para a terra, veio em seu encontro certo homem da cidade, endemoniado há muito tempo, e não vestia roupas e vivia numa casa e entre as tumbas. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha só, então a gente vai ver a história do Gadareno, aleluia, Jesus, que era um homem, aleluia, Jesus, que as pessoas tinham até medo de passar ali na frente do cemitério, porque os demônios, aleluia, Jesus, possuíam esse homem, entravam e saíam nele direto, e a palavra vai dizer que era uma legião de demônios que dominava a vida desse homem. Então ele ficava sem roupa, dormia entre as tumbas e gritava, se machucava, que o inimigo jogava ele para ele se machucar. E as pessoas tinham muito medo até de passar ali, aleluia, Jesus. Mas Jesus indo ali para essa cidade, aleluia, Jesus, esse homem que estava endemoniado, ele encontra Jesus e ele vai dizer assim para Jesus: mas Jesus, o que você veio me atormentar antes da hora? Aleluia, Jesus. Então, você vê que quando o Senhor ele levanta a mão para repreender, aleluia, Jesus, o inimigo, ele está sendo atormentado, aleluia, Jesus. E ali, irmãos, a gente entende assim, né, que quando Jesus fala para esses demônios saírem do corpo desse homem, aleluia, Jesus, os demônios dizem assim, ó, então nos jogues naqueles porcos que tem ali, que tinha uma manada de porcos ali, aleluia, Jesus, e esses porcos, aleluia, Jesus, eles se lançaram no mar, aleluia, Jesus. Aí quando o povo veio, aleluia, Jesus, aqueles donos ali dos porcos vieram e viram que eles perderam os porcos, uma manada de bastante porcos, eles perderam os porcos, aleluia, Jesus, porque eles não sabem o que aconteceu. Aleluia, Jesus, eles não sabem que os demônios entraram naqueles porcos. Aí o que aconteceu? Os porcos morreram afogados ali, porque eles caíram dentro do mar ali, eles morreram afogados. E aquele povo vendo, né, que quando Jesus pega e chega, aleluia, Jesus, é como se Jesus mesmo tivesse espantado, jogado, né, Jesus mesmo ter feito alguma coisa para eles, para os porcos caírem lá dentro, porque eles não entendiam que tinham demônio naqueles porcos, aleluia, Jesus. Então eles vieram e disseram, não, mas o Senhor veio aqui, o Senhor nos deu prejuízo, porque a sua vinda aqui a gente perdeu vários porcos, aleluia, Jesus. Então o povo vai dizer, aleluia, a Bíblia vai dizer que, aleluia, Jesus, esses homens, eles pedem para Jesus ir embora dali. Por quê, irmãos? Porque é exatamente o que acontece no mundo espiritual. Quando aqueles demônios, os porcos caíram lá dentro, o espírito deles continuaram vagando. Aí o que aconteceu? Esses espíritos malignos, então, agora que era uma legião, que eram vários, então agora entraram naqueles homens. É isso que a gente entende. Aleluia, Jesus, porque eles não tiveram nem um pouco de misericórdia daquele homem que já estava vestido, arrumado, que as pessoas nem reconheceram ele, que ele era aquele mendigo, aquele homem todo sujo, e agora estava com umas roupas bonitas, estava bem vestido, e a gente entende assim, irmãos, que aqueles demônios, aleluia, Jesus, sabe o que aconteceu? Não foi dado uma direção, Jesus não deu uma direção para eles, aleluia, Jesus. Por quê? Porque o Senhor sabia,
aleluia Jesus, que aqueles homens, eles tinham muita avareza no coração deles. Eles estavam preocupados só com as coisas materiais. E a pessoa que está acostumada com coisas materiais, é isso que o inimigo gosta. Então, o Senhor poderia ter expulsado e ter dado uma direção para esses demônios, podia ter lançado eles para o Hades, né, para o inferno, para o abismo, aleluia Jesus, que é o mesmo lugar, mas não, mas o Senhor conhecendo o coração daqueles homens, aleluia Jesus, que não tiveram um pouco de bondade e misericórdia, não tinha amor pelo próximo, aleluia Jesus, e tinha muita avareza no coração, porque estavam só pensando só nos porcos, não tiveram um pingo de amor e misericórdia por aquele homem, aleluia Jesus. Então o que acontece? Aqueles demônios, eles continuaram lá naquele lugar. Por quê? Porque Jesus, ele foi rejeitado. Eles falaram para ele, ó, saia daqui porque você te deu prejuízo para nós. Saia daqui, a tua vinda não é boa aqui, nós não queremos você aqui. Aí, no final das contas, somente esse homem, aleluia Jesus, que foi salvo, e Jesus foi expulso de lá. E aí Jesus vai dizer assim, ó, vai, aleluia, para os teus e mostra qual grandes coisas Deus fez na tua vida, aleluia, Jesus. Então ele saiu se alegrando e glorificando a Deus e dizendo, olha o que Deus fez pela minha vida, olha só, eu fui curado, eu fui liberto, aleluia, Jesus, Jesus me salvou, Jesus me libertou, olha como eu estou agora, estou limpo, estou arrumado, aleluia, Jesus. Então a gente vê, irmãos, aleluia Jesus, quando Deus sonda o coração das pessoas, aleluia Jesus, diferente, aleluia Jesus, de quando o Senhor mandou Jonas pregar em Nínive, Jonas pregou e o povo todo se arrependeu. A palavra vai dizer assim que até, o rei colocou até os animais em jejum para que vestiu o pano de saco, né? Vestiu uma roupa simples, tirou a roupa de rei, tirou coroa, acredito assim, e vestiu roupa normal e fez jejum, se humilhou, pediu perdão e falou: vocês todos vão se humilhar, vocês todos vão se arrepender dos seus pecados, e reuniu toda a cidade e até os animais também não vão comer, nós vamos levantar um jejum e vocês vão se arrepender. Eu não quero ninguém mais fazendo coisa errada aqui na cidade, porque eu não quero morrer, não quero que vocês morram também. Totalmente diferente daquela cidade. Aleluia, Jesus. Que agora aquela legião de demônios ainda continuava lá naquela cidade, inclusive naqueles homens que expulsaram Jesus de lá. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, quando o Senhor ele vê um arrependimento no nosso coração, aleluia, Jesus, o Senhor salva, o Senhor tem misericórdia. Até porque a palavra de Deus vai dizer assim, que o povo de Nínive vai se levantar no dia do grande julgamento para julgar os judeus. Porque os judeus não quiseram se arrepender, enquanto a cidade de Nínive, ela se arrependeu dos pecados que quando Jonas foi lá pregar. Então, como é importante, irmãos, aleluia, Jesus, a gente se arrepender dos nossos pecados, aleluia, Jesus, ser grato. Diferente daquele povo, mas aquele homem que foi curado, ele foi grato ao Senhor, ele foi liberto desses demônios, ele saiu glorificando a Deus, agradecendo a Deus, aleluia, Jesus. Então é isso, aleluia, Jesus, que nós temos que ser, irmãos, para que o Senhor ele venha se agradar das nossas vidas, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Então deixe essa direção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.